E a pressão pela demissão de Fabinho Soldado segue a todo vapor no Corinthians. Contei para vocês que algumas semanas atrás, Memphis Depay e outros atletas do elenco conseguiram abafar a crise, permitindo que o Fabinho Soldado continuasse pelo menos até dezembro, certo? Mas o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, convocou o Fabinho Soldado para uma reunião. A ideia é que o executivo de futebol preste esclarecimentos sobre a sua gestão, algo absolutamente inusitado. Cubro o Corinthians há mais de 20 anos e não lembro de o CORE, em momento algum, convocar alguém do departamento de futebol para explicar a sua atuação. Importante contextualizar, essa pressão que vem do Parque São Jorge para contra o Fabinho Soldado tem tudo a ver com o fato de ele ser visto como alguém do Augusto Melo. Enquanto gerente de futebol do Flamengo, o Fabinho Soldado era um ilustre desconhecido do futebol na função que ele exercia. O Augusto Melo o contratou para ser executivo de futebol e uma das peças mais importantes e bem pagas do país. Hoje o Fabinho Soldado ganha na casa dos 400 mil reais. Nos tempos de Flamengo eram só 25 mil por mês. Pois bem, por conta disso e da relação com o Augusto Melo, sempre que possível, dirigentes corintianos vão tentar acabar por fritar o Fabinho Soldado. E é bom que ele se saia bem nessa reunião do CORE, senão a pressão pela demissão será enorme. O presidente Osmar Stabile é um dos mais cobrados para que ele dispense o executivo de futebol. A tendência é que esse debate fique um pouco mais quente na virada do ano. A ideia do Osmar Stabile, até para respeitar um acordo que ele fez com os jogadores, é de que o Fabinho fique até o fim da temporada. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Memphis Depay finalmente se apresentou à seleção holandesa nessa terça-feira. Ele tinha a previsão de embarque para a Holanda na noite de domingo aqui de São Paulo, mas depois de ter seu passaporte roubado, ele não conseguiu embarcar e houve a necessidade de um adiamento desse embarque em 24 horas. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário para registrar sua opinião, deixar like, se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. Quero atualizar vocês sobre as negociações entre Betano e Corinthians. Se tornou público que a Casa de Apostas, nova patrocinadora do Flamengo, conversava com o Corinthians para aquisição dos name rights do estádio alvinegro e também do patrocínio master do Corinthians. A Betano faria um pacotão e passaria a ser a parceira corintiana nessas duas questões. É importante registrar que as multas rescisórias do contrato da Hypera Pharma, na Neoquímica Arena e da Esportes da Sorte no patrocínio master custariam logo de cara 120 milhões de reais. Que precisariam ser abatidos pela Betano. Benjamin Bach, meu parceiro de Arena SPT, contou nesse domingo, no seu programa na CNN, que o Timão avançou nas tratativas pelos name rights e que pode conseguir um adiantamento de cerca de 300 milhões de reais por conta desse acordo. O que eu posso acrescentar ou completar em cima da informação do Benja é de que se há alguma coisa mais quente em relação ao name rights, não será a Betano. Consegui na manhã dessa segunda-feira a notícia de que as tratativas entre Betano e Corinthians esfriaram, então praticamente descartadas. Fiquei até surpreso quando ouvi de uma pessoa muito próxima ao presidente Osmar Stabile de que as conversas entre Corinthians e Betano se iniciaram antes do acordo da Betano com o Flamengo. Casa de Apostas havia procurado o Corinthians para negociar name rights. Corinthians disse que só valeria a pena vender os name rights do estádio para Betano se a Betano também adquirisse o patrocínio master. As conversas avançaram nesse sentido, mas a partir do momento em que a Betano fecha com o Flamengo, a percepção no Corinthians é de que começou a faltar dinheiro, de que a Betano talvez não fosse capaz de fechar dois acordos astronômicos. O vínculo com o Flamengo garante ao rubro-negro 268 milhões de reais por ano. Diante desse cenário, dá para assegurar que não será a Betano a responsável pelos name rights do estádio alvinegro e também pelo patrocínio master, a menos que surja uma enorme reviravolta. Corinthians assegura que, por hora, não tem nada muito perto para anunciar em relação a essas duas questões. A saideira sobre o Timão, Vitinho passou por exames depois de sentir uma lesão no joelho na partida contra o Mirassol. Esses exames apontaram uma lesão no menisco medial do joelho direito. Há necessidade de intervenção cirúrgica, uma artroscopia que vai ser realizada ao longo da segunda-feira. O Corinthians não divulgou que tipo de cirurgia vai acontecer dentro da artroscopia. Se houver a retirada do menisco, dá para dizer que o Vitinho pode jogar em 4 semanas. Se a opção for por uma sutura do menisco, aí a recuperação pode chegar até 4 meses. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians com mais um processo causado pelo caso Vai de Bet.
coisa só piora em relação a essa parceria que tinha tudo para ser a maior da história do futebol brasileiro. Vale a lembrança de que em janeiro do ano passado, Augusto Melo, então recém-eleito presidente, havia fechado um acordo com a VaiDebet de 360 milhões de reais num contrato de 3 temporadas, 120 milhões de reais por ano. Coisa começa a degringolar quando se descobre que o Augusto, que havia prometido que não pagaria a comissão, indicou um laranja para ganhar 25 milhões de reais de comissão. O contrato com a VaiDebet foi rompido, causando todos os prejuízos que você possa imaginar. Primeiro, porque o Corinthians já havia se comprometido a pagar 41 milhões de reais à Pixbet, que era a patrocinadora anterior. Ela teve seu contrato rescindido e o Corinthians se viu obrigado a indenizá-la. Depois, porque a VaiDebet também acionou o Corinthians na justiça. Mas a novidade vem agora. Toninho Duetos está processando o Timão. Ele cobra 8 milhões e 400 mil reais, que seria um valor correspondente a 1/3 dos 25 milhões de reais que o Corinthians prometeu pagar a intermediários. Contrato de 360 milhões de reais, essa comissão equivale a 7% do valor. Detalhe importante, antes do Toninho Duetos, Sandro Ribeiro e Washington Araújo também haviam processado o Corinthians pedindo os mesmos 8 milhões e 400 mil para cada. Eles alegam que eles sim foram os grandes responsáveis em intermediar o acordo, apresentando o dono da VaiDebet ao Corinthians. Timão que já conseguiu um novo patrocinador master, a Esportes da Sorte, e que nesse momento busca no mercado interessados em pagar mais do que a atual patrocinadora. Só para completar, registrar que na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu e aprovou, com presença bem pequena de conselheiros, apenas 45% dos conselheiros presentes, por unanimidade, a revisão orçamentária. A verdade é que o Augusto Melo, no início do ano, havia feito projeções completamente fora da realidade em relação a receitas e despesas do Corinthians. E todos esses números precisaram ser revisados. Só para vocês entenderem, o timão de Osmar Stabile prevê um aumento de 174 milhões de reais nas despesas do clube. O total de gastos passa de 554 milhões para 727 milhões. A consequência, em vez de um superávit, como imaginou Augusto, o Corinthians terá déficit de 83 milhões e 300 mil reais. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O que há de verdade na história de que Michael interessa ao Corinthians? Antes de responder essa pergunta, só queria lembrar que em outros momentos o Corinthians chegou a fazer 2 propostas para contratar o Michael, em ambas não houve acordo. Para agora, há muita especulação em rede social, afirmando que o Michael, que perdeu espaço sob o comando de Felipe Luiz no Flamengo, pode ser comprado. Há um pequeno grande problema. O Corinthians tem contra si um transfer ban. Ele está impedido de registrar atletas e só vai resolver essa pendência depois que alcançar mais de 80 milhões de reais. São 41 milhões de dívida com o Santos Laguna pelo Félix Torres e mais 43, 44 milhões de reais com o Matias Rojas, meio atacante paraguaio que passou sem sucesso pelo Parque São Jorge. Se resolver essas duas questões até dezembro, o Corinthians volta a poder contratar atletas em janeiro. E é nesse cenário que o Michael surgiria como uma possibilidade. O atacante não deve permanecer no Fla para 2026, mas as questões financeiras também complicam a transferência pro Corinthians. Primeiro, o Michael ganha 1,5 milhão de reais por mês, valor considerado alto no timão. Segundo ponto, o Flamengo quer vendê-lo, pretende negociá-lo, mas sonha com cifras altas, de pelo menos 7, 8, 9 milhões de euros. E o Corinthians não vai pagar tudo isso para um atleta de 29 anos de idade. Hoje o Michael está avaliado em 4 milhões de euros, seu menor valor em bastante tempo. Até porque o Michael tem jogado muito pouco, só para lembrar, ele não atua desde a Copa do Mundo de Clubes em 24 de julho. São 3 meses e meio de ausência. Nesse período ele chegou a ser levado ao banco de reservas em 5 partidas, mas acabou não utilizado. Michael que pode reaparecer no banco de reservas contra o Bahia nesse domingo, depois de se recuperar de dores no tornozelo. O contrato dele com o Fla só se encerra em dezembro de 2028. Dá para dizer que há outras prioridades no Corinthians em relação a 2026, mas o assunto reforços ainda não foi debatido para valer pelo Fabinho Soldado e pelo técnico Dorival Júnior, até porque nenhum nem outro estão garantidos no timão da próxima temporada.
Bora de atualização importante sobre Fagner. O Cruzeiro não vai admitir publicamente, mas não deve ficar com o atleta de 36 anos de idade para 2026. O Cruzeiro já havia percebido que a nova diretoria corintiana não tem a intenção de prorrogar o empréstimo, muito menos de vender o Fagner. O lateral direito tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. Em paralelo a isso, o Cruzeiro também fez um movimento no mercado super importante algum tempo atrás, comprando o Cauã Moraes, lateral direito de 19 anos de idade. O Cruzeiro pagou a multa rescisória de 10 milhões de reais para o Atlético Paranaense e ficou com o jogador, que já havia estreado nos minutos finais da partida contra o Flamengo e foi titular, deixando boa impressão diante do Sport nesse domingo lá no Mineirão. Diante desse cenário, com o Cauã tendo enorme potencial, só 19 anos de idade, com o William consolidado na lateral direita, o Cruzeiro vai abrir mão do Fagner em dezembro, assegurando assim uma economia de mais ou menos 500 mil reais por mês em salário. O Corinthians paga metade dos vencimentos, o Cruzeiro paga a outra metade, atleta que havia sido emprestado sem custos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.